Olá, amigos! Vamos a mais um estudo do livro Renúncia. Este é o nosso 23º áudio. E no material em PDF, esta é a parte 4F. Como último ponto a vermos nesta etapa, na quarta etapa do estudo, gostaria de compartilhar convosco minhas impressões sobre o comportamento reiterado de Alcione ante as mais diversas situações que são difíceis, duras, mas que ela abraça de uma forma ímpar e que pode nos trazer valoroso ensinamento. Vejamos alguns exemplos. Quando Carlos retorna a Paris, ele convida para retornar à Espanha juntamente com sua mãe. Alcione recusa o convite. Alega que necessita cumprir suas tarefas em Paris. Carlos, sem compreender, vai embora, exasperado, triste. Ante a fala de sua mãe, Madalena, eis que Alcione, mesmo muito triste, responde, abram aspas, Jesus há de proporcionar-lhe ao coração aquilo que presentemente não lhe podemos dar. Fecham aspas. Seguindo um pouco à frente, ante o requerimento de sua mãe de visitar o túmulo de seu pai e receber a visita de sua patroa, Susana, Alcione, sem saber o que fazer ante a delicada situação, eis que sua mãe desconhecia toda a trama em que estava envolvida e que Alcione tentava abrandar, vemos novamente nossa benfeitora num momento de profunda fé e entrega. Abram aspas. A moça, no entanto, confiava-se a Jesus em preces fervorosas. Como solucionar o delicado problema? Não encontrava recursos para atender mentalmente à questão obscura, mas contava com o socorro do Cristo no momento oportuno. Fecham aspas. E ainda quando sua mãe estava prestes a desencarnar e recebe a visita inesperada de Cirilo e Susana, sabendo que toda a verdade seria descoberta, vemos mais um trecho, abram aspas. Alcione recordou a revelação da véspera e ajoelhou-se. Em preces silenciosas, rogou a Jesus recebesse a genitora em seu reino de verdade e de amor, que lhe atenuasse as últimas amarguras. Fecham aspas. E existem mais, muito mais momentos em que Alcione reiteradamente recorre e confia a Jesus. Entendemos isto? Somos capazes de confiar assim? Se o fizéssemos, creio eu, já teríamos alcançado, como Alcione, a possibilidade de não mais reencarnar e de viver em lugares mais elevados, como o lugar de onde ela veio antes de reencarnar. Então, olhando para aprender e perguntando para entender, reitero, como entregar a Cristo verdadeiramente tudo o que nos ocorre? Como confiar que uma força invisível irá suprir e resolver a nossa realidade de forma positiva? Isto é real? É verdadeiro? Primeiramente, não é algo que se entenda ou se faça sem humildade. A conduta de Alcione é a de um espírito elevado, então é preciso esquecer um pouco quem somos, o que fazemos, como vivemos. Quando precisamos aprender algo novo, que ainda não alcançamos, precisamos silenciar o nosso íntimo e deixar que a vida do outro nos fale o coração. É como a história da xícara que está cheia de chá. Para provar novos sabores, é preciso esvaziá-la. Há nos textos um indicativo muito interessante que nos remete a uma postura de autoconhecimento. Alcione agia, tomava iniciativa, mas sabia quando parar.
Sabia quando suas ações não teriam como resolver o problema. Daí, com humildade, entregava de forma integral o problema a Jesus e o fazia sem lhe dar as diretrizes, como nós reiteradamente fazemos. Ela simplesmente dizia: Jesus há de proporcionar. Então, do primeiro passo, que é o reconhecimento de nossa limitação, que nos permite uma postura humilde, avançamos para a segunda característica na postura de Alcione, a confiança. Ela confiava a Jesus suas dores, seus temores, sua vida de uma forma geral. Como confiaremos em Jesus se mal o conhecemos? E como conhecê-lo, então? Uma criança confia em seus pais quando se sente amada por eles. A fórmula aqui é a mesma: sentir-se amado. Isso decorre de convivência, de experiência reiterada, que ambos atravessam e que cria este vínculo entre pais e filhos. Confiar no Cristo, então, decorre de conhecê-lo, mas não apenas através de estudos e palavras. É a experiência reiterada com Ele em nossa vida cotidiana que nos permite sentir o seu amor. Esta é a razão por que muitas vezes vemos desesperar pessoas que achávamos ter o Evangelho em seu coração. Não basta sabermos, usarmos as palavras corretas. Isto é importante, mas apenas quando aprendemos a encaixar Jesus em nossa vida diária, em nosso lar, em nosso ambiente de amizade e trabalho, desde as pequenas coisas que realizamos, buscando uma postura que seja adequada aos ensinos do Evangelho, é que vamos criando experiências reais de integração com o amor de Jesus. Não é à toa que a regra áurea da humanidade permanece como sendo amar ao próximo como a si mesmo. Se não amamos o nosso irmão que vemos, como amar e confiar em nosso irmão Jesus que não vemos? A grande questão é que a postura de Alcione nos chama a atenção e quase todos sentimos o desejo de confiar como ela confia, amar como ela ama. Somos, em essência, criados para a perfeição parcial e a todo instante somos atraídos para ela. Ver um espírito superior agindo sempre nos é fonte de inspiração. A vida de Alcione alcança nossos mais íntimos desejos de nos sentirmos amados pelo Pai. Um rápido olhar pelas páginas do capítulo 5 nos faz perceber que os outros personagens também recorriam a Jesus ante as suas dores. Oravam, rogavam, mas o faziam muitas vezes colocando-lhe o seu querer. Vejamos Madalena, abram aspas. Estou certa de que Jesus me restituirá a companhia de Cirilo para sempre. Fecham aspas. Percebemos a diferença entre a postura de Alcione e a de Madalena? Tão nossa. O pedido a Jesus está condicionado à vontade dela, que é justa, digna, mas será que é esse o melhor caminho? Quando nos colocamos verdadeiramente, com humildade, deixamos as nossas soluções de lado para tentar ouvir a voz do Mestre em nossa vida. Alcione foi capaz de renúncias que mal compreendemos por ter esta postura, de reconhecer-se pequena e limitada e buscar a vontade de Deus para a sua vida, deixando muitas e muitas vezes o seu querer em segundo plano. Acreditar que o amor é a única solução possível para o nosso mundo, nossas guerras, nossas discórdias, é aprender a ter esta postura de humildade, percebendo que nossos pensamentos muitas vezes
estarão ligados ao nosso egoísmo, ao nosso querer. Silenciar a nossa vontade para ouvir a vontade de Deus para a nossa vida, eis o grande desafio. E vale a pena? Vale a pena silenciar o nosso querer? A resposta dependerá sempre do quanto já nos sentimos amados por Deus. Isso nos faz voltar ao exemplo da criança que confia em seus pais. Nos sentiremos amados não em decorrência de um movimento intelectual, mas de reiteradas experiências ao longo de muitas vidas e das muitas experiências, inclusive e principalmente as nossas vivências de dor. Quando o filho cai e chora, não recebe também um amoroso abraço da mãe zelosa, que se pudesse faria a dor parar para ela sentir? Já nos sentimos abraçados pelo Pai Maior? Corramos para Ele com nossas dores, nossos tombos na vida e confiemos que Ele terá a melhor solução. Há uma passagem em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33, que nos relata quando os discípulos estavam à noite em alto mar. Vejamos um pequeno trecho, os versículos 26 a 31. Abram aspas. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não temais o medo. Fecham aspas. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Somos assim como Pedro. Estamos tentando, sabemos que podemos contar com o Mestre, mas nos distraímos com o vento, com nossos medos e, não raro, duvidamos. É importante que nos reconheçamos frágeis, não como pessoas que erram reiteradamente e que se afundam na culpa, mas como pessoas que estão passando por experiências que nos levarão a sermos melhores amanhã do que somos hoje. Perseverar, procurando acertar sempre o alvo. Emmanuel nos traz belíssima lição no livro Luz e Vida sobre o tema deste estudo. A lição chama-se Confia e Caminha. Abrem aspas. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento na qual necessita seguir adiante ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes. À beira da estrada, em algum recanto da inércia, confia em Deus e caminha. Fecham aspas. Que a vida de Alcione, que sempre confiou e caminhou, nos inspire e nos auxilie a vivenciarmos este imenso amor que brota em nossos corações.
Um fraterno abraço e até o próximo estudo.